Donald Trump voltou a colocar o Oriente Médio no centro da sua estratégia internacional. Em uma das suas primeiras viagens do seu segundo mandato, ele passou por Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes, mas deixou Israel de fora. Enquanto negocia acordos bilionários e costura a nova arquitetura regional, o presidente estadunidense mostra que sua prioridade continua sendo clara: os interesses dos Estados Unidos acima de tudo. Mas o que isso revela sobre as suas intenções? Eu sou João Torquato, sou músico ativista do movimento negro, estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Anita Efraim, sou jornalista e mestre em comunicação política. Trump retirou exigências que antes eram fundamentais para os aliados, como o reconhecimento de Israel pelos sauditas, e até fechou acordo com grupos como os Houthis sem avisar o governo Netanyahu. Ele atuou diretamente na libertação de um refém, Edan Alexander, com cidadania americana e também israelense, prometendo ao Hamas um cessar-fogo mais longo. Tudo isso sem trocar nenhuma palavra com o governo israelense, apenas avisou posteriormente. O que isso nos diz sobre o novo papel dos Estados Unidos na região e sobre o futuro das relações com Israel? Para ajudar a gente a responder essas perguntas e entender os bastidores da diplomacia nada convencional de Donald Trump, nós temos a honra de receber Hussein Kalut, que é cientista político, conselheiro do SEBRE e ex-secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Hussein, muito obrigada por aceitar falar com a gente, dedicar um pouquinho do seu tempo a ajudar a gente a elucidar essas questões bastante complexas envolvendo o Oriente Médio. Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado em estar mais uma vez com vocês e é um prazer debater esse tema. Hussein, acho que a política externa ela é muito cercada de simbologias, né? Cada milímetro movimentado tem alguma coisa a dizer. E um desses símbolos é a primeira viagem internacional de um presidente. Ir ao Oriente Médio não foi a primeira viagem do Donald Trump, pela ocasião da morte do Papa Francisco, e aí ele esteve no Vaticano antes, mas ele voltou como presidente dos Estados Unidos com uma agenda intensa no Oriente Médio. Então, como essa segunda viagem internacional dele indica quais são as prioridades dele nesse novo momento político? Bom, o Oriente Médio sempre foi uma área geográfica de elevado interesse estratégico para os Estados Unidos. Obviamente, cada presidente ou cada administração, ela procura fazer uma abordagem, digamos, singular. Embora algumas linhas da política externa americana sigam muito bem definidos, muito bem estruturados dentro do que representam os países que compõem a região para a política externa americana. Quem são os aliados, quem são os adversários, quem são os inimigos, isso está muito claro na visão, digamos, conceitual da política externa americana. Agora, obviamente que a abordagem do presidente, a diplomacia presidencial, a forma como cada um aborda, ela é carregada de simbologias. O que eu posso falar sobre essa visita em particular? O Trump tem duas preocupações, né? Quer dizer, a preocupação, obviamente, com os interesses americanos da perspectiva securitária na região, e isso é o impacto para os interesses americanos no mundo. Tá? E segundo, e talvez mais importante nesse momento, a prioridade da política externa do Trump é a sua política de comércio exterior. Né? E esses países os quais ele visitou são países que possuem grandes investimentos, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, grandes investimentos nos Estados Unidos, são grandes parceiros econômicos dos Estados Unidos. E vamos lembrar, quando o Trump iniciou seu mandato, então essa aplicação e elevação de tarifas com países latino-americanos, para com países da União Europeia, para com alguns países asiáticos, né? Em particular a China. Então, digamos assim, nada mais propício nesse momento do que os países do Oriente Médio a visitar, até porque com os outros países relevantes das demais regiões que eu mencionei, a relação me parece que está um pouco, digamos, fora do eixo de equilíbrio, né?
Então, seria natural ele ir para a Europa? Talvez seria natural ele ir para a Europa no momento, mas talvez, dentro do que ele se propôs a fazer, o Oriente Médio se torna a principal, digamos, estratégia de sua política externa para atender a esses dois objetivos: o político, em termos securitários, e o geoeconômico, em matéria econômico-comercial. Hussein, como você, né, analisa, enxerga essa busca por normalizar as relações entre países árabes e Israel, que o Trump fala, e nessa viagem dele ao Oriente Médio, né, elucida um pouco isso, mas sem envolver diretamente os israelenses, né? A gente pode dizer que essa movimentação pode ser vista como uma nova estratégia diplomática ou até mesmo um sinal de enfraquecimento das alianças tradicionais, né, dos Estados Unidos. A gente falou na abertura, além das relações, né, tem um caso direto do refém, né, que os Estados Unidos, do Eitan Alexander, negociou direto com o Hamas, sem passar ali por Israel, né? Eu acho que essa estratégia de abordagem que o Trump tem adotado, não necessariamente que isso enfraquece a relação Estados Unidos-Israel. Pelo contrário, acho que a relação, da perspectiva estratégica, ela é muito bem definida, né? Agora, o que é muito importante dizer é que os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio, eles podem ser dimensionados de forma direta com os países ou com os interlocutores, eles não precisam passar por Tel Aviv necessariamente. E, na minha avaliação, é isso que o Trump procura colocar. Israel é um país aliado, é o principal aliado, é um país fundamental para a política externa dos Estados Unidos, mas nem tudo que o Trump precisa tratar na região, isso precisa ser coordenado peremptoriamente por Tel Aviv, ou precisa passar por uma aprovação de Tel Aviv. Até porque aí os Estados Unidos optassem por essa abordagem, especialmente no governo, no início de seu mandato, Dedá demonstra de imensa fraqueza de influência na região. E mais, os Estados Unidos têm diferentes aliados que possuem visões diferentes de Israel na região. Quer dizer, ele precisa levar também em consideração esses interesses, né? Agora, eu acho que mais importante do que ele ter o beneplácito ou não do governo Netanyahu, dialogar e acordar e consensuar algo com o governo Netanyahu, eu acho que o ponto fundamental para o Trump, ele precisa entender também as demandas dos países árabes, né? E esse processo de normalização, ele não é novo, ele já vem acontecendo paulatinamente, ano após ano, ele vem acontecendo, enfim, desde a década de 80, final da década de 70, desde o acordo de Camp David entre Egito e Israel. Recentemente, os Emirados Árabes também avançaram uma normalização das relações com Israel, o Catar também avança rumo a essa normalização. Então, o Marrocos também, expandir essa normalização, aí, para o caso específico da Arábia Saudita, é preciso levar em consideração quais são as demandas da Arábia Saudita. E o que me parece que está caracterizado é que os sauditas não vão aceitar normalizar a relação enquanto há, na visão dos sauditas, uma guerra desencadeada de Israel contra Gaza. Isso não me parece muito, digamos, muito aceitável pela parte saudita. Quer dizer, a normalização ela pode acontecer, mas numa etapa posterior, não na atual conjuntura, entendeu? E o fato de Netanyahu ter tratado com os sauditas, não ter tratado com os israelenses, isso não altera a dinâmica dos interesses entre Estados Unidos e Arábia Saudita, entre Estados Unidos e Israel. Mas você acha que dá para dizer que há uma mudança substancial na postura e até na consideração entre o governo Joe Biden e o governo Donald Trump? Porque o Biden colocava como condição para negociar, para avançar com a Arábia Saudita, que houvesse esse reconhecimento dos sauditas em relação a Israel. E foi uma exigência retirada pelo Trump, o que, de certa forma, até traz uma ironia, né? Porque o governo atual de Israel via o Trump como esse grande aliado, tratava o Biden até com um certo desprezo, né, deixando ele ali em banho-maria até que ele saísse do cargo e acabou, de certa forma, pagando a língua nesse sentido. Uma expressão um pouco acadêmica da minha parte, mas enfim. Não, é porque tem muitas pessoas que acham, que consideram, e até alguns jornais de Israel acham que
que o Netanyahu quer mandar na política externa americana, entendeu? Ele conseguiu, de certa medida, mandar, enquanto teve um governo fraco. Um governo forte iniciante, ele não tem esse recurso de força, até porque ele está sob pressão popular nos Estados Unidos. Ele instrumentalizou a guerra para permanecer o máximo de tempo possível no poder e pressionando o governo americano. Com Trump, a conjuntura é muito diferente. Os interesses do Trump em matéria econômica vão além de Israel. Quer dizer, enquanto os países do Golfo, em particular a Arábia Saudita e Emirados, são grandes injetadores, investidores, compradores de bens e serviços dos Estados Unidos, e colocam muito dinheiro nos Estados Unidos, o Estado de Israel, na verdade, recebe dinheiro dos Estados Unidos, né? Quer dizer, o gasto dos Estados Unidos anualmente com Israel é elevado na condição de parceiro estratégico. Então, aí você precisa equilibrar o caixa também, né? Então, é isso que eu venho dizendo. Não acho que há uma mudança na estratégia americana em termos de definir o que é prioridade. Os Estados Unidos é uma prioridade securitária. Agora, os outros países também são uma prioridade econômica, são uma prioridade em termos de segurança energética, de investimentos e por aí vai, né? O acordo com os Houthi tem a ver com a questão da navegação, entendeu? Pelo Golfo de Éden. Então, isso é fundamental para os americanos, né? Então, para negociar com os Houthis, uma negociação direta é muito mais eficaz do que ter que fazê-la via terceiros países, né? O Netanyahu aliás, o Trump está negociando com os iranianos. Tiveram uma rodada de negociação em Omã, tiveram outra em Roma. Ele não vai negociar isso via Israel ou em conformidade, Israel aceita ou não aceita, né? Ele está olhando para os interesses dele primeiro, como Estados Unidos, né? Isso não quer dizer que isso exclui, é isso que eu quero chamar a atenção, as preocupações centrais de Israel no Oriente Médio. Claro que ele leva isso em consideração. Agora, no que diz respeito à normalização da relação da Arábia Saudita com Israel, a Arábia Saudita, ela sempre deixou claro que existe a possibilidade da normalização, e a normalização, uma variável que pode ocorrer, mas que para ser materializada, depende mais de Israel do que da Arábia Saudita, porque a exigência saudita, a proposta, ela é muito clara, entendeu? Nós podemos avançar para normalizar. Interesse temos, só que tem que ter o Estado palestino. Aí, de quem depende ter Estado palestino? O Estado de Israel, não depende da Arábia Saudita. Então, a proposta da Arábia Saudita é muito clara. O que me parece que o Netanyahu aparentemente quer é um reconhecimento da Arábia Saudita em normalização para depois discutir a questão palestina. Isso não me parece que vai acontecer, porque por mais que se coloque pressão sobre os sauditas, eles não vão aceitar essa pressão, porque isso seria perder toda a latitude política, não só no Oriente Médio, como também no mundo muçulmano. Há de se lembrar que, se não me engano, na cúpula da Liga Árabe em 2000, na época o rei Abdullah, ele fez uma proposta de normalização com Israel de todos os países árabes, normalização, reconhecimento, estabelecimento de relações diplomáticas, e aquilo deixava muito claro, que era o quê? A criação do Estado palestino dentro das fronteiras de 67, com Jerusalém Oriental, sua capital, né? Claro, existem outros detalhes de ordem securitária, de outra ordem, que poderiam ser negociados, mas a proposta geral era essa, com base nas resoluções das Nações Unidas, né? E aí essa proposta ela foi rechaçada, era uma negociação em bloco. Muito bem. Como ao longo desse tempo você teve vários países que vieram reconhecendo e normalizando as relações com o Estado de Israel, você só falta uma grande peça nesse tabuleiro, que é a Arábia Saudita. E aí, Hussein, a gente está gravando hoje, né, na segunda-feira, e Israel voltou a aprovar a entrada de ajuda humanitária em Gaza por pressão do Trump. E aí, como que você vê essa relação entre o Trump e o Netanyahu, né? A gente pode esperar uma reação de Netanyahu diante dessa mudança de rota, ou ele tende a manter a aliança com o Trump, mesmo com essas fraturas? Eu acho que, assim, eu diria que o Trump quer, claro, o fim da guerra. E a pressão internacional sobre os Estados Unidos está aumentando gradualmente.
e também essa pressão também ela é advinda dos países árabes e não árabes, né? No Oriente Médio. Creio que em termos militares, em conformidade com diversos especialistas, inclusive em Israel, entendem que não há muito mais o que fazer em termos de estratégia militar, em termos de desmantelamento de infraestrutura, em termos de conquistar objetivos militares que alterem o quadro. Então, no fundo, o que é preciso é sentar e negociar. E diversas rodadas de negociações para a libertação dos reféns, recentemente, estavam avançadas e recuaram. Muito desse recuo se reputa ao próprio Netanyahu por parte dos vários países que estão mediando. O próprio Egito, o Catar, já disseram que o Hamas aceita determinados termos propostos. E na hora de avançar, havia um recuo por parte do governo Netanyahu. Então, o que isso tem a ver? Na verdade, isso tem a ver com uma estratégia de política interna. O Netanyahu, ao mesmo tempo que sinaliza que quer negociar, ele sinaliza para uma parte significativa que compõe o seu governo, mas a direita radical, de que se ele negociar, isso será explorado como uma fraqueza e como um processo de concessão. Então, ele procura equilibrar o uso da força com uma tentativa de concessão por parte do Hamas através da mediação árabe. E aí, isso é ambivalente, porque nem uma coisa nem outra vai funcionar, está entendendo? A questão dos reféns já poderia ter sido resolvida há muito tempo. Então, a manutenção de um bloqueio humanitário está provado que não vai alterar o curso da negociação, está entendendo? Porque os termos estão claros e o lado derrotado já aceitou, ao que tudo indica, e de acordo com os mediadores, já teria aceitado a demanda israelense. Então, a decisão final, na minha opinião, não cabe a Trump nem aos países árabes, e nem, na minha opinião, cabe mais ao grupo terrorista Hamas, entendeu? Quer dizer, depende do que o Netanyahu quer. E aí, a questão de que se ele topa negociar, se ele aceita, aí ele pede o apoio do Ben-Gvir e dos Smotrich. Aí pode haver uma renúncia no gabinete, aí ele cai. Então, ele precisa, assim, a tentativa dele, na verdade, é combinar assim, ele precisa estar no momento de popularidade muito alto, conseguir negociar, sem perder o apoio desses integrantes do gabinete. Só que é um alinhamento também que ele tem tentado se equilibrar ao longo de quase 2 anos. Né? Vai ser muito difícil você tentar se equilibrar ao longo de 2 anos, e ainda mais a pressão por parte das famílias cada vez mais crescente. Cada vez mais crescente. Isso que faz com que os americanos negociem diretamente com o Hamas, entendeu? Porque eles não vão ficar esperando o Netanyahu mais, entendeu? Porque eles sabem que ele está jogando politicamente com essas bolas. Por isso que eles vão diretamente para negociar de forma direta ou indireta com o Hamas no Catar, sem precisar tratar com o Netanyahu. Entendeu? Não, só, desculpa interrompê-lo, Hussein, que você mencionou os membros da coalizão e o Netanyahu na aprovação da entrada da ajuda humanitária em Gaza, ele nem consultou o gabinete de segurança, né? Justamente por conta, né, do Ben-Gvir que integra o gabinete de segurança, então ele aprovou direto ali, né? Você vê como que esses atores influenciam ali essas decisões do governo, né? Não, assim, eu acho que o fim da guerra depende muito dos objetivos políticos do atual governo em Israel, do Netanyahu em particular. O que eu vejo o Trump fazendo e isso faz parte do estilo dele, especialmente no início de governo, o governo tem nem 6 meses, quando ele não quer ficar refém, aparentemente, das mudanças de estratégia, das mudanças táticas que o Netanyahu faz circunstancialmente. O que o Trump, na minha opinião, busca fazer é eliminar um intermediário e tratar diretamente aquilo que interessa a ele, à medida em que esse intermediário não consegue ser conclusivo naquilo que importa para os Estados Unidos.
Então, é importante entender isso. E um outro sinal que é importante ler, que durante o encontro na Arábia Saudita, o Trump encontrou com o presidente interino da Síria, tá? Então, isso me parece que faz parte de um arranjo regional muito maior. O arranjo regional é a Síria deixa de estar, digamos, vinculada ao eixo iraniano, volta a estar alinhada ao eixo saudita, né? Sob a tutela, digamos, esse processo de estruturação da Arábia Saudita e, consequentemente, a discussão securitária entre Síria e Israel vai depender, em grande medida, dos Estados Unidos da Arábia Saudita. Quer dizer, quando esse diálogo avançar mais adiante na região. Então, assim, o Trump, né, nesse caso, ele está costurando algo também para além de Gaza, para uma estratégia, digamos, que envolva outros países, digamos, mais complexos na região, da perspectiva securitária para o Levante e também para o Golfo, e nesse caso, o caso sírio. O que eu acho muito interessante também da gente apontar, Hussein, é que dentro de Israel, as pessoas que querem o fim da guerra, que são a maioria, inclusive, elas veem o Trump como um opositor do Netanyahu. Porque tudo que o Trump quer, o Netanyahu não quer, que é basicamente o fim da guerra e o retorno dos reféns. Até teve hoje, segunda-feira, no dia que a gente está gravando, uma fala de uma ex-refém do Hamas, Arbel Yehud, falando, atestando mais uma vez, que toda vez que morria alguém, ela estava refém da Jihad Islâmica Palestina, né? Não era do Hamas. Toda vez que morria algum deles, ela era torturada, enfim. Então, dentro de Israel, a pressão é muito grande e quem é muitas vezes visto como esse salvador dos reféns é o próprio Donald Trump. Isso ficou muito claro no caso do refém Edan Alexander, que a família dele agradeceu somente ao Trump, não ao Netanyahu, e até o Canal 14, que é o canal bibista de Israel, chamou eles de ingratos, foi uma coisa horrorosa, assim, realmente show de horrores que aconteceu. Mas é interessante porque, ao mesmo tempo, eles são opositores, mas eu gostei muito de um termo que o Henrique Zimmermann usou, eles são da mesma família política, né? Essa rede global da extrema-direita, que tem tendências autocratas, eles estariam no mesmo saco, a gente pode dizer assim. Estou cheia de termos muito finos e acadêmicos hoje, né, para falar com o professor, mas tudo bem. Como é que você vê essa dicotomia? E já aproveitando, como você viu essa questão da libertação de apenas um refém, gerou, apesar de todo mundo ter ficado muito feliz por ele em Israel, gerou um certo mal-estar, né? Porque tem pelo menos outros 20 vivos em Gaza e isso gera muita revolta na sociedade. Quem não está lendo, aparentemente, o que a população israelense quer, não é o Donald Trump, é o Bibi Netanyahu. Estamos de acordo aqui? Então, assim, o Trump está fazendo a leitura certa. Quem está fazendo é o chefe de governo. Então, assim, eu acho que nesse caso, o Netanyahu não somente está olhando sobre o prisma do que a vontade popular quer, ainda que sejam da mesma família, dentro do espectro ideológico, só que existe uma coisa chamada um pouco de bom senso, né? E quando essa estratégia ela começa a dar errado, o Trump também tem que começar a olhar para os outros interesses dos Estados Unidos, porque os interesses dos Estados Unidos na região não se restringem somente a Israel. Está entendendo? Então, essa política que o Netanyahu também está praticando, ela também vai estar prejudicando os outros interesses estratégicos dos Estados Unidos na região. E o Trump está preocupado com isso, obviamente, né? Ele não quer ver os países do Golfo indo mais para o lado da China, está entendendo? Ou vendo a Arábia Saudita indo um pouco mais para o lado da Rússia, ou vendo a China mediando um diálogo direto entre a Arábia Saudita e Irã, entendeu? Então tem todas essas nuances, né? O Trump está tentando, na minha opinião, lidar com a realidade, digamos, pragmática dos interesses dele no momento
retratadas da forma como os atores estão se movendo. É, e aí eu acho que o Trump também está prestando atenção para o dentro dos Estados Unidos. Você sabe que existe pressão enorme de vários membros importantes, relevantes, da comunidade judaica baseada nos Estados Unidos sobre o governo americano também para o fim da guerra. Então, também ele observa essas demandas. Mas volto a dizer, isso não quer dizer que ele olha para o Netanyahu como um adversário ou como um amigo distante ou como ex-aliado. Ao contrário, Netanyahu segue sendo aliado, amigo próximo. Israel segue sendo um país estrutural para os Estados Unidos, particularmente para o governo Trump. A única diferença é que o relógio está andando e o Trump entende que é o momento dele, no início de mandato, mobilizar-se em direção de determinadas políticas na região. É isso. E, Hussein, você acha que essa nova estratégia do Trump pode levar a algum risco em relação ao equilíbrio regional, né? Se é que é possível a gente falar em um equilíbrio ali, né? Você tem toda a questão da Síria, né? A própria questão Israel, Gaza, o Líbano também, agora, né, depois do cessar-fogo, em relação ao sul do Líbano e ao norte de Israel, ali deu uma certa amenizada em relação ao que a gente vinha acompanhando nos últimos meses, mas existe algum risco, né, para a região em relação a esse equilíbrio, né, buscando né, nisso que a gente estava falando aqui, dessa possibilidade de normalização com as relações desses países, né? O Zimmermann falou disso no último programa, a Anitta mencionou que ele né, do Al-Julani falando, né, desejando que a Síria entrasse no Acordo de Abraão ali ao mesmo tempo. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bom, quero voltar. Eu não acho que uma paz entre Síria e Israel é impossível, muito pelo contrário, ela é bem possível e ela não creio que seja complexa de ser alcançada, né? Isso foi alcançado com a Jordânia, com a autoridade palestina, com o Egito e com Emirados, Marrocos e por aí vai, tá? Não acho que seja algo intangível, muito pelo contrário. Vamos voltar um pouco no tempo, acho que na primeira guerra de Gaza, não sei se é 2014, agora a minha memória está me traindo muito, 14, um pouco antes, enfim. A última tinha sido 14 mesmo. 14, É. eu acho que um pouco antes de 14, estava havendo uma negociação secreta, indireta, entre Israel e Síria, via Turquia. Aliás, minto, antes da Primavera Árabe. Antes da Primavera Árabe, antes de 2011, pouco antes, estava havendo um diálogo secreto entre Israel e Síria para uma possível normalização. E quem era o mediador desse entendimento era a Turquia. Depois disso, as coisas se colapsaram. Bom, o governo Assad, naquele momento, ele guinou mais para o denominado de eixo da resistência. Os sírios entraram num processo de guerra civil e as coisas se paralisaram. Você tem hoje um novo governo na Síria e, na minha opinião, um governo que não vê um diálogo com Israel como algo impossível. Tá? Então, a Síria aderir aos acordos de Abraão ou não, não sei qual é a proposta que se desenha para a Síria.
né? Qual é o arquétipo de negociação que está se dando para que a Síria ingresse? Mas os acordos de Abraão, vamos ser muito objetivos, não criaram nada. Então, não geraram, para além da propaganda, resultados concretos e reais. Então, eu não sei se o atual governo da Síria vai aderir a esse propósito de acordo, ou se haverá uma negociação direta ou indireta à margem dos acordos de Abraão. Estrategicamente, eu tendo a crer que seria mais interessante, mais resolutivo, os sírios negociarem, se tiverem que negociar de forma direta ou indireta. Não creio que a adesão aos acordos de Abraão, ela será, digamos, mais eficaz para essa estabilidade entre esses dois países, entendeu? Então, essa, digamos, a intuição que eu tenho. Porque, por exemplo, uma coisa é você colocar nos acordos de Abraão, assim, Bahrein, Emirados, Catar, Omã, Kuwait, um exemplo, né? Países que não têm fronteira, não têm litígio militar, não têm litígio de nenhuma natureza com o Estado de Israel, muito pelo contrário, tem uma relação até de cooperação econômica que era preempetória aos acordos de Abraão, por parte de alguns países, né? Então, muito diferente de ter um país com fronteira, com território ocupado militarmente, com uma invasão militar em curso a esse território, com um país que você teve uma guerra direta na década de 60 e 70, e um país que, da perspectiva securitária, objetivamente falando, ele é vital, por exemplo. Então, eu acho que são coisas um pouco diferentes, né? Então, eu creio que qualquer avanço nesse sentido, seja para um lado, seja para o outro, eu creio que será por via de uma negociação indireta e depois uma negociação direta. Ou indireta e secretamente direta, entende? E, Hussein, acho que um aspecto importante, ou até bem interessante para entender sobre o Trump, é essa dicotomia entre a política externa e os negócios, né? Ele já assinou nessa viagem acordos trilionários, estava pensando em aceitar aquele jatinho, aquele avião super luxuoso. O que você acha que essa viagem pode nos dizer sobre a forma como ele enxerga essa diplomacia mais enviesada para os negócios, não só dos Estados Unidos, mas até de certa forma dele mesmo? Bom, eu acho que isso não é muito, assim, eu diria, não é muito diferente, digamos, do que ele fez em seu primeiro mandato. Ele tentava fazer um mix de geopolítica com política comercial. Quer dizer, e não há nada na minha opinião, não há nada de errado em você ter como fio condutor de sua política externa a diplomacia comercial, entendeu? O mundo gira em torno de negócios, entendeu? Os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo. Então, é claro que, olhando para os governos americanos, mais democratas, outros republicanos, isso não era tão central ou tão conduzido diretamente pelo chefe de Estado, como é hoje conduzido. Mas isso não me causa estranheza. No momento que ele... Aí tem gente que concorda, discorda, mas, enfim, a questão não é sobre concordar ou discordar, a questão toda, fundamentalmente, é o que ele delineou como prioridades. Geração de emprego, atração de investimento, injeção de crédito no mercado. Então, ele disse isso.
E ainda na campanha ele disse que ele varia as tarifas, etc. e tal. Tá. Então, assim, isso já era esperado, em certo sentido. É, Agora, assim, mais importante do que olhar para ele misturar negócios com política e política com negócios, eu olharia digamos assim, os setores que foram agregados na ida dele ao mundo árabe, ao Golfo, né, aos países do Golfo. E a promessa de investimento da ordem de 600 bilhões de dólares. Mas se a gente olhar os setores, são setores muito relevantes para a economia americana. Então, ele concentrou isso em quê? Energia, segurança, base industrial de defesa, tecnologia e minerais críticos. Quer dizer, ele centralizou isso em, em, em setores vitais para a economia dos Estados Unidos e para a segurança nacional americana. Ele não incluiu isso dentro de um espectro que fosse distante do interesse nacional, na minha opinião, americano. Aí você pode discutir, né? Qual é a prioridade entre esses setores? Por exemplo, ele anunciou investimento de mais de 100 bilhões de dólares por parte da Arábia Saudita em microprocessadores, etc. Então, assim, isso você pode discutir se isso no momento é mais útil, menos útil, quais são os segmentos que precisam de mais aporte, menos aporte, mas eu acho que são setores vitais, quer dizer, olhando, né, do ponto de vista técnico, né? Agora, essa mescla de negócios com política, ele fez isso no primeiro mandato. Na minha opinião, vários governos fazem, talvez com menos ênfase, tá entendendo? Talvez com menos ênfase. E ele é digamos, um homem que vem do negócio. Então, a tendência natural, ele não é um político profissional. A tendência natural é ele fazer dos negócios uma interface principal e um fio condutor de sua política exterior. E, Hussein, para encerrar, né, você entende que após essas movimentações, Benjamin Netanyahu ainda pode ver Donald Trump como aliado? Então, mas Trump não deixou de ser aliado do Netanyahu. Enfim, aparentemente, o que há explícito na mídia não me parece que eles estão em campos opostos. Não me parece que estão, digamos, com uma relação política fraturada. Sim, pode haver discordâncias, é natural que haja discordâncias. O que há de diferente na abordagem do Trump, que os interesses dos Estados Unidos na região não se restringem somente a Israel, embora Israel seja o principal aliado e parceiro estratégico dos Estados Unidos e da própria administração americana. E segunda abordagem é que o Trump não olha para Tel Aviv como digamos, o centro de tomada de decisão de qualquer ação que ele precisa fazer. E aí não estamos falando de subordinação de interesses, entendeu? Então, ele não está numa posição de ser pressionado, está entendendo? É isso, né? E eu creio que ele percebeu também a estratégia do próprio governo Netanyahu de como lidar com essa questão da guerra e a questão dos reféns. Razão pela qual ele construiu alternativas diferentes, mas que essas alternativas não contrariam a segurança nacional de Israel. Está entendendo? Ele negociar diretamente a libertação do refém americano não contraria, muito pelo contrário, ele queria poder libertar, suponho eu, todos, ou como boa parte da população israelense quer, mas
há um obstáculo político. O Trump não é um obstáculo político, entendeu? Nem a sociedade israelense de forma ampla, né? E nem os países árabes que estão envolvidos na mediação, Catar e Egito, entende? Então, e nem a oposição israelense também, tá entendendo? Então, tá claro. Quando o Trump negocia, como disse anteriormente, com os Houthis, ele está querendo salvaguardar os interesses estratégicos, militares e comerciais dos Estados Unidos naquilo que diz respeito ao fluxo de navegação. Mas também eles bombardearam os Houthis. Não vamos esquecer disso. Entende? Os Houthis não deixaram de serem inimigos dos Estados Unidos. Entendeu? Eles seguem sendo adversários e inimigos. O fato é que se costurou, digamos assim, uma pausa, ou uma detente, uma detente, enfim, como queira chamar, circunstancial, a ver quando dura. Pode durar muito tempo ou não durar. Tá entendendo? Portanto, é fundamental deixar claro de que eu não vejo distanciamento ou ruptura nessa relação, entende? Não vejo ruptura, entendeu? Não há indícios que caracterizam uma ruptura entre a administração Trump e o governo Netanyahu, entende? Então, eu vejo muito mais o Trump procura diversificar suas opções no momento. Por que ele foi para esses 3 países, não foi para Israel? Bom, vários presidentes americanos foram para Israel, não foram para esses países, outros países na região, entendeu? Então, e aí, assim, o que está claro é que ele quer separar a ida dele a Israel da relação com esses 3 países, em particular. Ele tem interesses econômicos. Vamos lembrar que no Catar os Estados Unidos têm uma base militar, entendeu? Então, é uma sinalização para esse país, até para atrair, se quiser, a Arábia Saudita, para um acordo, para uma negociação no futuro indireta com Israel, para um reconhecimento e normalização das relações diplomáticas. Acho que agora nos resta aguardar as cenas dos próximos capítulos. Como a gente já disse, a gente está gravando segunda-feira, dia 19 de maio, agora quase meio-dia, e a semana promete algumas notícias, né, de Israel após essa pressão dos Estados Unidos. Volta a ajuda humanitária a Gaza, quem sabe até uma negociação por cessar fogo, e lógico, a gente torce muito por isso, porque essa guerra precisa acabar, não tem mais nenhum objetivo militar sendo cumprido, apenas pessoas morrendo, os reféns seguem lá, os palestinos em grande sofrimento. Então, a gente segue acompanhando aqui as notícias e queria agradecer, Hussein, pelo seu tempo. Foi muito legal essa conversa, poder entender um pouco mais sobre esse cenário internacional. É muitas vezes um tema cercado de paixões. Eu acho que quando a gente respira fundo e ouve um especialista sobre o assunto, faz muita diferença na nossa compreensão. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço a atenção de vocês, foi um bate-papo muito proveitoso e espero poder ter contribuído para a audiência do IB. Muito obrigado, Hussein. É sempre bom te ouvir aqui, né, como a Anitta falou, no cenário com tantas incertezas assim, né, essa conversar com o analista, um especialista, faz muita diferença. E para você que está nos escutando hoje, nessa edição do Eu Conheço, a gente conversou com o Hussein Kaluto, que é cientista político, conselheiro do SEBRE e ex-conselheiro de assuntos estratégicos da Presidência da República. Mais uma vez, muito obrigado, Hussein. Muito obrigado. Até logo. Até uma próxima. E se você quiser conversar com a gente, sugerir um tema, passar um feedback sobre esse episódio, manda um e-mail para a gente no eucomisso@institutobrasilisrael.org ou deixa o seu comentário no Spotify. Nós estamos em diversas plataformas de áudio, como o próprio Spotify, Orelo, Apple Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esqueça de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.